Olá, queridos e amados do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito. Já observamos que o propósito desta epístola é orientar Tito como ele deveria conduzir a igreja ali na região de Creta. Sequenciando as nossas meditações bíblicas, hoje nós vamos meditar do versículo 11 até o versículo 14 do capítulo 2 de Tito. Vamos então à narrativa do versículo 11, que nos diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meus amados, esses últimos versículos mostram a nossa belíssima salvação. E qual o propósito desta belíssima salvação na vida daqueles que comungam da fé em Cristo Jesus? E é isso que nós vamos ver nestes 4 últimos versículos do capítulo 2 de Tito. Primeiro, Paulo diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Podemos ver que Paulo aqui está falando daquela vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando nasceu da Virgem Maria, teve um tempo de ministério aqui, preparou 12 homens para dar continuidade a esta pregação e a este evangelho. Isto é satisfatório, porque podemos ver que através desse efeito embrionário, toda a graça do Senhor estava evidente. E é esta graça que tem conduzido a igreja no caminho que deve andar. Por isso, Paulo diz que ela é salvadora a todos os homens. Não, a Bíblia não está dizendo que todas as pessoas da terra vão ser salvas, porque essa ideia de uma salvação universal, ela não é bíblica. O que Paulo está dizendo é que a manifestação do Senhor Jesus Cristo vindo aqui para morrer pelos nossos pecados é suficiente para salvar todos aqueles que creem na palavra do nosso Deus. Com isto, podemos observar que não precisamos interseccionar nada além. Não podemos colocar nada a mais. O Evangelho é suficiente em sua graça para nos remir e nos perdoar de todo o pecado. Isso nos traz uma satisfação ao nosso coração, porque não há um outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E é isto que Paulo fala aqui, logo no versículo 11, falando então dessa nossa belíssima salvação. Essa belíssima salvação, ela produz em nós uma autêntica vida de santidade. Sua obra substitutiva é suficiente para nos salvar e nos santificar. Se tem algo que nos caracteriza como servo de Deus nessa terra, é a nossa santificação. Uma autenticidade de vida, um caráter ilibado, onde o Senhor seja glorificado, onde as pessoas vejam em nós a resplandecente graça de Deus através do Espírito Santo. Continuando, vejamos então o versículo 12. Educando-nos para que, renegados as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aprendemos nessa escola do Espírito Santo que há coisas inadequadas, impróprias para a vida cristã. Ao entender, através da palavra inspirada pelo Espírito Santo, que existem coisas inadequadas para a vida cristã, isso vai ornar em nossos corações uma diretriz, que é exatamente abandonar as coisas deste mundo. E Paulo deixa bem claro que é a impiedade e as paixões mundanas. Meu querido
E amado, somente as Escrituras nos ensina esta verdade e somente a graça salvadora é suficiente para nos capacitar, para nos fortalecer a vencer a impiedade e as paixões da carne, que tanto nos atrai. Vivemos num mundo onde a marginalidade, o secularismo tem, de alguma maneira, usado de sua força de influência para ludibriar muitas pessoas que até conhecem as Escrituras de maneira nomenclatórica. Então, é importante que nós venhamos olhar para as Escrituras, nos debruçar as Escrituras, para que vivamos vida santa e justa. É isso que o texto diz. Vivamos no presente século, santa, justa e piedosamente. O efeito da salvação e a graça de Deus na nossa vida, ela pode nos dar essa condição de vivermos de maneira santa e justa e piedosamente nessa terra. Como é bom quando nós usufruímos desta graça, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. É isso que o Senhor requer de todos nós. E é isto que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz, nos dar essa capacidade de vivermos no presente século de maneira justa. Meu querido e amado, você que está ouvindo e está vendo este vídeo, o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar pecados. Ele é poderoso para purificar os nossos corações, independente da gravidade da situação. Independente do quanto você esteja envolvido com coisas que te prendem no pecado. O Senhor é poderoso. O que muitas vezes precisamos fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Invocar o seu nome. Pedir misericórdia do Senhor e Ele é facultado a todos nós para isto. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é belíssimo em seu efeito salvífico na vida daqueles que creem. Observe o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Meus amados, enquanto nós estamos peregrinando nesta vida, labutando nesta vida, para sermos santos, para sermos justos, para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor, não esquecemos de uma coisa, o que diz o versículo 13, que nós temos uma esperança viva. Vivemos como estrangeiro neste mundo, mas somos inspirados por uma manifestação gloriosa do nosso Deus. E qual é essa esperança? E qual é essa manifestação gloriosa? É que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. É importante que nós não venhamos esquecer deste fato. Isto será o alicerce, isto será um poder dentro de nós que nos moverá todos os dias da nossa vida, buscarmos viver uma vida santa e justa. Que nós, como servo de Deus, nunca venhamos esquecer que haverá um dia em que o Senhor se manifestará em glória para buscar a sua igreja, para buscar aquele povo que não tiver a sua vida por preciosa, mas se debruçaram na palavra de Deus, se deixaram ser guiados pela palavra do Senhor, como diz, então, os registros bíblicos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso? E é exatamente assim que devemos viver. Por isto, Paulo diz, aguardando a bendita esperança. Uma esperança maravilhosa que não se deteriora. Uma esperança firmada naquele que é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa vida. É muito bom que cada dia e cada manhã e a cada momento se renove em nossos corações esta belíssima esperança que o Senhor virá
para buscar aquele que nele crê, aquele que nele confia, aquele que entregou-se aos cuidados do Senhor, entregou-se verdadeiramente ao autor e consumador da sua vida. Alimente isso no seu coração, a esperança que nos move. O Evangelho, na sua belíssima graça salvadora, nos traz esta alegria e essa esperança. Para nós concluirmos, então, veja o versículo 14, que diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo diz: olha, enquanto peregrino nessa terra, não esqueça que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Ao mesmo tempo, nós devemos alimentar no nosso coração que todo o efeito da salvação, da santificação, o processo da piedade, ela está coesa a um ato de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Como eu já falei em outros momentos, a salvação ela é um ato da soberania de Deus. A salvação é um ato exclusivo do Senhor. Não temos mérito nenhum. Por isso, o apóstolo Paulo diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Que maravilha! Glórias ao Senhor nas alturas. Que nós possamos cultivar nos nossos corações que somos salvos porque o Senhor, pelo seu beneplácito, nos elegeu antes da fundação do mundo. Pela sua presciência, sim, pela sua presciência. Amado, que Deus te abençoe, que Deus lhe fortaleça. E nunca esqueça, a nossa belíssima salvação nos santifica, nos dá uma vida piedosa, porque o Senhor nos chamou para sermos, sim, propriedade exclusiva dele. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe as nossas meditações bíblicas e assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a meditação da palavra de Deus. Até o próximo vídeo, querendo o nosso Senhor.